Olá, boa noite. Hoje num novo formato, um formato exclusivo, exclusivo para você que se inscreveu, porque realmente eu só quero aqui na live daqui para frente quem se comprometa, quem se inscreva e quem vem aqui para aprender. Não que fique passando pela live, né? E queira aprender realmente. E hoje nós temos um assunto muito legal que inclusive é um assunto que tem no meu curso, né? Porque agora eu decidi realmente ensinar tudo aquilo que eu sei sobre aeromodelismo, mas só para quem se inscrever. E provavelmente cada uma dessas lives, dependendo do assunto, né? Como a de hoje, por exemplo, pode se transformar numa aula do meu curso. Só que só pessoas que se inscrevem é que têm acesso. Eu estou vendo que tem alguém aqui inscrito. Boa noite. E me diz aí quem é você. Estou bem contente de você ter se inscrito aqui. Estou bem contente de você estar inscrito aqui, cara. Se identifica aí, vale muito a pena. Se você não se inscreveu, na verdade, se você já era um dos meus inscritos, alguém com quem eu já tinha contato, não tem nenhum problema. Mas só essa vez, você vai precisar acessar o link realmente, que está lá na minha bio. Hoje você está vendo, não tem transmissão pelo Instagram. Realmente essa live é fechada, tá? Só quem estiver aqui é que vai realmente assistir. Carlos Alexandre C. Xavier. Carlos, uma boa noite, um prazer tê-lo aqui. Mostra que você realmente está disposto a aprender, né? Isso é uma coisa muito boa, cara. Isso é excelente. Como você pode ver aqui em frente à minha câmera, né? Na verdade, hoje nós estamos aqui com duas câmeras. Eu vou ligar a segunda câmera porque hoje eu quero, se for o caso, e vai ser, né? Mostrar em detalhe as coisas e explicar as coisas em detalhe, como nunca eu fiz aqui em lives. Só que isso aqui deixa de ser uma live a partir do momento que você está inscrito aqui, que você veio para cá e passa a se transformar realmente numa aula. Eu não vou ficar pedindo para dar like, eu não vou fazer nada daquelas coisas que vocês estão acostumados que eu faço numa live aberta. Talvez, muito talvez, exista a live de quinta-feira. Então, você que está inscrito, ou você que, na verdade, vai ter acesso a essa live gravada, mas só você que recebeu ou meu WhatsApp, porque está inscrito naquele grupo Aeromodelistas Iniciantes, mas vai ser a última vez que vai receber, ou você, estando inscrito em alguma das minhas atividades anteriores, você deve ter recebido também o link. Não sei qual foi o seu caso, Carlos. Mas, para a próxima live, de terça-feira, né, às 8h30, só quem realmente se inscrever. Se ninguém se inscrever, é a aula, é mais uma aula que vai se transformar numa gravação para o meu curso oficial, né? Para um deles. Na verdade, tem um curso rolando nesse momento, né? Que é a construção desse aeromodelo. Olha aqui, ó, vocês estão vendo em primeira mão, ao vivo, né? Porque eu já postei algumas fotos aí. Esse aeromodelo foi construído inteiramente aqui para uma aula, olha só. Está lá os servos, já tudo montado, tudo colocado direitinho. Só me resta aqui agora a decisão do motor. Eu vou ver que motor eu vou colocar aqui. Mas é claro, para a gente chegar num aeromodelo como esse, a gente tem que começar do básico. Eu já tenho uma aula gravada que é sobre plantas também, mas é a primeira aula das plantas, tá? Essa aqui é a segunda e essa vai tocar num assunto muito interessante que é a escala. Então eu já deixei separado aqui atrás essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, são caixinhas de kits, né, de aeromodelo ali, tem um aeromodelo importado, dois aeromodelos, não, um aeromodelo importado e um aeromodelo aqui feito aqui no Brasil, o kit, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos. Você está ouvindo algum eco? Está tudo em ordem? O som está bom? Como é que está isso aí, por favor?
me informa, por favor. Eu vou pegar uma régua e uma escala ali, porque hoje nós vamos precisar delas. Aqui na nossa aula, né, de hoje. A gente vai ter que ter aqui algumas coisas que são necessárias para que a gente possa ter a aula de hoje. Diz aí, Carlos, tá bom o som, a imagem, tá tudo em ordem? Por favor, escreve aí para mim, se você estiver assistindo aí. Assistindo você tá, não sei se você tá ao vivo aí, né? Se você não levantou, foi para algum lugar. Mas é isso. Então, é o seguinte, eu acredito que deva estar tudo bem, com imagem, com som, com tudo, né? E eu quero mostrar para você agora outra câmera. Eu vou colocar outra câmera, vai cortar a tela meio aqui, ó. Mas aí está. Tá tudo ok, Carlos? Muito obrigado. Então, essa aqui é a segunda câmera. Essa aqui é a câmera com a qual eu vou mostrar as coisas em detalhe para você, né? Então, aí a gente vai poder conversar em detalhe. Por exemplo, eu vou retirar essa câmera aqui e aí a gente continua aqui. Carlos, ainda tem som aí, por favor? Não sumiu o som? Escreve aí para mim, por favor. Se ainda tem som ainda, porque são 2 microfones e 2 câmeras separadas, né? Então eu preciso saber se tem som nas duas. Som e imagem ok, de novo. Ótimo. Maravilhoso. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Então, agora nós vamos tirar esse aeromodelo daqui. Isso aqui é um estiquinho, a planta dele está aqui embaixo. Eu quero mostrar em detalhes para vocês também, porque essa é a aula de hoje. Nós vamos tratar de planta de aeromodelo. Então, eu vou começar colocando a planta nesta posição aqui. Vamos distribuir aqui, tem uns chumbos aqui, você não está vendo ainda, mas já já você vai ver. E nós vamos conversar, então, sobre essa planta aqui, tá? Essa aqui é a minha outra câmera, vai ficar na minha mão. Eu vou acionar ela dentro de instantes. E vamos começar primeiro fazendo um overview sobre a planta, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui a nossa câmera de mão. Deixa só eu tirar uma coisa aqui. Então agora você está tendo a oportunidade de ter uma visão geral de uma planta. Essa planta aqui eu mandei fazer, eu tenho o original dela, e eu mandei fazer porque eu gosto muito desse aeromodelo, que é o Stick-In. Então vocês vejam aqui tudo que tem nela. Aqui é o nome dela, da planta, né, do aeromodelo, para aeromodelos 19 a 25. Essa aqui é a asa, tá? Então, a planta da asa. Espero que vocês estejam vendo bem aí, mas acredito que sim. Aqui o leme está aqui, tá? Lateral da fuselagem e o local de inserção do leme. No meu, eu fiz um leme diferente. Parte de cima da fuselagem, os pinos de fixação de elástico, cavernas, profundor e estabilizador, ok? Então, basicamente, esses são os componentes dessa planta. Agora, tem mais um detalhe que eu quero salientar para vocês. Vocês percebam que essa planta aqui tem uma coisa escrita aqui no canto, ó. Aqui, ó. Vou chegar mais perto, ó. Bem aqui no meu dedão. Escala 1:1. Vamos ver o que significa, então, escala 1:1. Vou me sentar aqui para conversar com você agora, que está aprendendo nessa aula. Tá? Olha aqui, ó. Eu tenho algumas coisas aqui. Isso aqui é uma escala de engenheiro, tá? Você não vai precisar aprender a mexer com isso.
Mas aqui a gente tem essa escala, tá? Escala 1 para 100. Vamos ver as escalas que nós temos aqui. Eu estou falando que tem, mas 1 para 400, 1 para 500, 1 para 250, 1 para 200, 1 para 300 e 1 para 100. Tá? Então, essa escala é muito útil para a gente usar. Mas, para vocês, não há necessidade de uma escala. Uma simples régua pode resolver o problema se você entender como é que a gente faz para utilizar a escala de uma planta, né? Como é que a gente usa a escala de uma planta. Então, nesse caso aqui, eu mostrei para você que era 1 para 1. O que significa isso? Vamos colocar ela na outra posição. Vou ligar a segunda câmera aqui. E vou colocar ela na outra posição. Vamos desligar a câmera número 1. E aqui nós vamos entender um pouco mais essa história de escala. Porque tem muita gente que olha a escala e não sabe realmente o que está acontecendo. A planta é grande, ela não cabe toda na minha mesa. Mas então a gente ajeita aqui para que ela caiba dentro da área da minha mesa. Com essa câmera aqui, então, nós podemos verificar aqui no canto a escala 1 para 1. O que realmente significa isso? Vou pegar uma régua aqui para te explicar claramente o que significa isso. Por exemplo, vamos pegar esse leme aqui, ó, o leme móvel, que é o L2 que você está vendo aí. Tá? O leme móvel. O leme móvel, se eu for medir aqui o tamanho dele, tá? É de 7 centímetros aqui na planta. Aí você pensa, poxa vida, mas que tamanho terá esse leme? Você tem que vir aqui na escala e ver. Que escala é essa? Ah, é escala 1 para 1. O que significa escala 1 para 1? Significa que cada 1 centímetro aqui na planta corresponde exatamente a 1 centímetro no aeromodelo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, essa asa aqui. Vamos ver qual é o comprimento dela. 20 centímetros mais 20 são 40 mais 15. 55 centímetros aqui representado na planta. Quanto você acha que é o tamanho real dessa asa, dessa meia asa, na verdade, né? Porque nós estamos vendo meia asa aqui. Nós vamos aqui na escala e olhamos. Qual a escala dessa planta? Ah, é 1 para 1. Certo. Então, se é 1 para 1, significa que cada centímetro que eu medi aqui corresponde a 1 centímetro mesmo no tamanho da asa que eu preciso construir. Então, essa asa vai ter exatamente 50, 50 não, são 20, eu não me lembro agora de novo, vamos ter que medir outra vez aqui. Ó. 20, 40, 55. Então, corresponde a dizer o seguinte, se eu medir no papel 55, significa que a minha asa tem que ter 55 centímetros, porque a escala é 1 para 1. Tá? E se fosse 1 para 2? Você poderia me dizer qual é o tamanho dessa escala? Essa escala não. Você poderia me dizer qual seria o tamanho dessa meia asa? 1 para 2 significaria o seguinte: cada 1 centímetro que eu medir na planta vai significar 2 centímetros na asa real. Então, se essa planta aqui está mostrando ela tem a escala escrito aqui, não 1 para 1, mas 1 para 2, vai significar o seguinte, que se eu tiver aqui 20, 40, 55, significa que essa asa tem 55 vezes 2 de tamanho real.
Então, 55, essa meia asa aqui teria 1,10 m, e não mais os 55 centímetros, porque a escala aqui na asa é 1:1. Se mudar isso aqui para 1:2, significa que você tem que pegar e fazer uma asa usando essa mesma planta com o dobro desse tamanho. Entendeu? E um detalhe muito importante na planta é que você pode ter uma planta assim, com uma escala maior, né? Ou seja, menor o tamanho aqui, mas o aeromodelo vai ser maior. Então, vamos pegar agora uma outra asa não, uma outra planta. Para a gente ver, então, o que que acontece. Vamos ver se isso aqui, esse kit aqui, vamos ver se esse kit aqui, que é um kit importado, se ele tem a planta 1:1 ou se a planta dele tem uma escala diferente. É um pouco diferente o importado, né? Olha aí, ó. Vamos ver. Bem legal. Bem legal. Então, esse daqui, por exemplo, vamos ver se está marcado em algum lugar aqui a escala dessa asa. Vamos agora perceber aqui como é diferente uma planta que eu mandei fazer aqui de uma planta fabricada por realmente uma fábrica de aeromodelos. Né? Então, vamos lá. Ó. Olha como mudou. Aqui você tem a visão do aeromodelo, tá certo? Vamos ver se em algum lugar tem escala aqui. Não está aparecendo, está me parecendo que essa escala é 1:1. Então, às vezes, não tem a escala escrita na planta. E quando não tem, geralmente é porque é 1:1. Mas vamos procurar aqui, porque quem sabe está em algum lugar aqui e eu não estou vendo, né? Mas realmente não tem em lugar nenhum. Então, essa aqui é 1:1. Isso aqui, pessoal, é a planta deste aeromodelo aqui. Então, a gente vê que é 1:1, né? Se a gente pegar o aeromodelo e colocar aqui em cima, cobriu as duas asas. Vamos tirar para vocês verem? Olha lá. Tá vendo? Então, nós temos aqui uma escala 1:1. Cada 1 centímetro na planta significa 1 centímetro no modelo. A fuselagem aqui também, olha, vou colocar ao lado aqui, tá certo? Olha a fuselagem ali, olha a fuselagem aqui, ó. Certinho, 1:1. Então, esse era o modelo que eu construí a partir desta planta, foi construído a partir de uma planta com escala de 1:1. Vamos agora ver na outra Planta. Vamos ver a outra planta agora. Vamos dobrar essa daqui e vamos ver a outra planta, qual é a escala da outra planta. Geralmente, esses aeromodelos pequenos, eles vêm em escala 1:1, mas você pode encontrar aeromodelos grandes que o cara não vai fazer. Se o aeromodelo tem 3 metros de asa, ele vai fazer uma asa de 3 metros na planta? Não vai, né? Claro que não. Então, ele faz de uma outra maneira. Vamos pegar esse aqui, já é um kit nacional. Esse eu não montei ainda. Vou montar. É o próximo a ser montado na gravação de aulas do curso. Então, nós vamos montar esse aqui a elástico de procedência nacional, mas vai ser provavelmente de rádio também. Mas olha aí, não precisa nem escrever, né? Já deu para ver aqui. Vamos fixar, vou mostrar para vocês em instantes com a câmera de mão. Mas é uma falha muito grande que eu vejo, né? Dos construtores, dos desenhistas de plantas, porque isso aqui atrapalha bem. Você chega aqui, por exemplo, eu não conheço, tá? Eu não conheço isso aqui. E aí eu quero agora eu quero fazer esse modelo aqui, mas eu não conheço. Então, tá aqui a planta do Fairchild, tá? Então, tá aí, ó, a asa inteira aqui,
a fuselagem inteira aqui, o profundor e o leme, e aqui o nosso leme, como eu já falei. Agora, você percebeu que o nível de construção aqui é diferente, ele é inteiro de vareta, como era o anterior, tá? Que vocês viram. Agora, é claro, como é que eu vou saber a escala disso aqui? Olha aqui, ele escreve 690 milímetros ou 69 centímetros, né, de envergadura. O que é envergadura? Você que está aprendendo sobre envergadura é a distância dessa ponta de asa até a outra ponta da asa. Tá? Então, 690, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos medir. Então, vamos lá. 20, 40, 69. Então, aqui a gente já sabe e já pode escrever aqui que essa planta é 1 para 1. Mas e se essa planta fosse 1 para 4? Você vai fazer um aeromodelo gigante, mas a planta é 1 para 4. Está escrito aqui embaixo, hein? Não tem a envergadura, não tem nada aqui. Está só escrito 1 para 4. Você tirou de uma revista isso aqui. Então, significa o seguinte, você vai pegar cada 1 centímetro que você medir aqui e multiplicar por 4. Então, seria 69 vezes 4. Então, essa asa seria o número 69. Vamos botar 70 para ficar redondo. 7 vezes 4, 28. Então, esse era o modelo com essa planta aqui, com essa mesma planta aqui, escrito 1 para 4 aqui, eu consigo construir esse aeromodelo com 2,80 metros de asa. E nessa planta, manda construir com 690. Então, você percebeu uma coisa que é extremamente importante. Você tendo a planta, você entendendo a planta, você tem condição de fazer o aeromodelo do tamanho que você quiser. É claro, você tem que ter um pouco de conhecimento no que diz respeito a dimensionamento das varetas, dimensionamento de trem de pouso, tamanho de rodas, e tudo isso você tem que ter um mínimo de conhecimento para reestruturar. Né? Mas uma planta desse tamanho, você faz até o avião grande. Tá? Não importa. Se isso aqui, você chegar aqui embaixo e ler escala 1 para 100, cada 1 centímetro aqui são 6 centímetros no real. Então, essa planta aqui, que tem 690 milímetros, ou 69 centímetros de comprimento de asa ou de envergadura, se você multiplicar 69 centímetros por 100, quanto vai dar? 6.900 centímetros. Então, 6,90 metros de asa. E é por essa razão que você vê uma série de aeromodelos muito grandes, às vezes, Sendo sendo em vídeos. E o camarada conseguiu construir o aeromodelo daquele tamanho. Então, olha a importância de você entender realmente como você trabalha com uma planta. Então, se eu pegar a planta de um aeromodelo muito pequeno, né? Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para você entender a importância de você ter uma planta. Eu posso pegar, por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho essa maquete da Airbus, tá? Que me foi dada pelo meu filho. Eu trouxe isso aqui. Ele trouxe isso aqui lá da Alemanha quando ele foi buscar um Airbus lá, junto com outros pilotos, é claro. Se eu pegar isso aqui, medir isso aqui, medir ele inteirinho, ou escanear ele inteiro, eu consigo fazer uma planta dele que pode ter o tamanho dessa planta aqui. Mas aí eu sei quais são os tamanhos desse aeromodelo, desse avião real. Aí eu simplesmente vou ver em que tamanho eu faço a planta, em que escala, e depois eu amplio e faço do tamanho que eu quiser. Ou eu diminuo e faço do tamanho que eu quiser. Poxa, Léo, mas como é que você vai diminuir isso aí? Sim, meu amigo, trabalhando.
pegando régua, lápis, caneta, papel e desenhando. E existe, você pode também ser auxiliado por um aparelho chamado pantógrafo. Você pode procurar aí na internet, você vai encontrar o pantógrafo, onde você pega uma planta desse tamanhinho e vai riscando por cima, e lá na ponta ele tem um lápis e ele já vai deixando do tamanho grande. E ele tem várias regulagens para você saber em que escala você está deixando o seu aeromodelo, o seu desenho. Eu tinha até outro dia, mas acabei uma bobagem da minha vida, eu joguei fora por falta de espaço, realmente, aqui, muito espaço. Tenho muito pouco espaço aqui. Então, uma planta te dá todas essas possibilidades. Agora, interpretar uma planta dessa daqui é fácil ou é difícil? Tudo depende do seu conhecimento de plantas, né? Vamos pegar uma planta aqui, um pouquinho mais complexa. Vou guardar essa daqui e vou pegar uma planta aqui um pouquinho mais complexa, né? Para você ter uma ideia, né? De se você conseguiria entender essa planta, né? Eu acredito que sim, eu não acho difícil de se entender a planta. Mas é claro, eu tenho mais de 50 anos de aeromodelismo, então para mim realmente não tem nada demais uma planta dessas, né? É super tranquilo. Eu só não sei como é que eu desdobrei isso aqui, que agora não consigo dobrar. Acho que é assim, deixa eu ver. Aqui. É tanta dobrinha, né, que a gente se atrapalha aqui na hora de guardar a coisa. Pronto. Teoricamente está pronto, mas não está não. Não está bom. Depois eu faço direitinho, né? E aqui dentro, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Tem mais umas coisas aqui. Ah, sim, esse daqui veio, né? Uma planta, o aeromodelo vem às vezes com um manual de montagem. Olha, esse aqui é um manual de montagem também, tá? Então, no caso do Fairchild aqui, que eu comprei aqui no Brasil, ele tem explicações e o manual de montagem. Mas realmente é importante você entender a planta. Eu não preciso de manual para montar o modelo. Por quê? Porque eu entendo a planta. Então, você olhando a planta, e principalmente são coisas básicas que muita gente acha que todo mundo sabe, mas às vezes as pessoas não sabem, né? Vamos pegar, por exemplo, qualquer aeromodelo, ele tem uma planta, mas muita gente não sabe olhar a planta, e não sabendo olhar a planta, acaba tendo o problema de precisar de um manual, e aí já complica mais. No caso desse daqui, eu vou mudar a câmera, né? Mas antes eu vou abrir a planta, é melhor. Olha o nível disso aqui. Né? É um pouco diferente. É mais sofisticado, eu vou tirar. Isso aqui é um Stirman da Gillows, também uma planta importada e um aeromodelo importado. Tá? Deixa eu abrir aqui. E é do tamanho original também, pelo que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se tem escala em algum lugar aqui. Não, é aquilo que eu falei. Quando eles não colocam a escala, provavelmente é porque é do tamanho. Uma série de coisinhas aqui, tá? Então, por exemplo, essa planta aqui, ela está toda em inglês. Então, você, às vezes, numa revista, né? Você pega uma revista e você quer que essa revista, quer fazer o aeromodelo dessa revista. E aí você se depara com essa situação. Tudo escrito aqui em inglês. Tudo escrito em inglês, olha, direitinho. Então, bottom wing, top wing, layout, fuselagem layout, e vai por aí. Então, é interessante você conhecer algumas coisas. É claro que, intuitivamente, a gente sabe o que é fuselagem, sabe o que é uma asa, né? Então, em inglês, fuselagem. Wing é a asa. Então, wing, tá? Stabilizator, tá? Então, stabilizer, desculpe, stabilizer. Isso daqui é a parte móvel do estabilizador, tá?
e ele é chamado de elevator, que a gente chama de profundor aqui no Brasil. Aqui nós temos o rudder, tá? Esse é o rudder fixo, ou leme fixo, e esse aqui é o rudder móvel, né? Que é o leme móvel. Então, você tem aqui, ó, diversas nervuras, elas são chamadas normalmente de ribs, tá? E aqui nós temos, olha, asa em perfil. Você olha isso aqui e fala, mas o que que é isso aqui? Parece uma baioneta? Não, é uma asa em perfil, olha, tem duas asas. Então, o que que eles fizeram aqui? Colocaram uma sobre a outra, e se você prestar atenção, essa de baixo tem um diedro e a de cima tem outra. O que que é o diedro? É essa inclinação, olha, essa ponta da asa é mais alta do que o centro, e essa ponta é mais alta do que o centro. E a de cima é reta, completamente reta, tá? Esse aeromodelo aqui, eu tenho ele grande aqui, eu quero construir, ele está aqui atrás, eu vou mostrar em cima, ó. Vou mostrar para você, tá vendo? Olha, o Stearman. Esse aeromodelo Stearman é grande, tem mais de 2 metros de asa. E esse aeromodelo aqui, dessa planta. Eu consigo fazer esse aeromodelo grande com essa planta? Consegue. Claro que consegue. Desde que você entenda de escala. E eu já expliquei o que é escala, tá? Então, é bem mais fácil. No caso dessa planta americana aqui, desse kit americano, eles são muito detalhistas, né? E aqui dá para a gente ver que a gente fica louco montando um aeromodelo desse. Isso é modo de dizer, brincadeira, tá? Olha aí, ó. Olha a estrutura da fuselagem detalhada aqui, como construir direitinho as asas, todas detalhadas aqui. E aqui a parte externa da asa. Então, você percebe que isso aqui, na verdade, olha, Stearman PT-17 Building Instructions, ou seja, Stearman PT-17 Instruções de Construção, ok? E ele começa te tratando assim, ó, Mr. Construtor, Mr. Model Builder. Então, do outro lado, nós temos aqui uma visão explodida, como você pode ver aqui, e depois várias visões do aeromodelo aqui. E ali do leme e profundor, estabilizador, a parte do motor, que tem o Collin, imitando um motor radial, e vai por aí afora. São aeromodelos, esses pequenos aqui, que você pode construir com um motor a explosão .049, ou você pode fazer elástico, ou hoje em dia você consegue fazer com motor elétrico, que é muito mais fácil. E eu tenho um ali, olha, já, ó, se você olhar ali em cima, tá vendo aqui, ó, esse daqui é o Tiger Mouse, pequeno como esse daqui, feito de uma planta, não de uma planta, de um kit como esse, que veio com uma planta como essa. E eu construí, e ele é um aeromodelo hoje, esse amarelinho aqui, ó, é um aeromodelo elétrico. Perfeito? Então, plantas de aeromodelos, a gente lê assim, cara. A gente A tem gente que tem que prestar prestar muita atenção e estar bem atento mesmo à questão da escala. A escala, ela é fundamental quando a gente trabalha com plantas. Notem que essa escala aqui é de engenheiro, significa o quê? Que planta de casa é a mesma coisa, tá? Você tem que saber e trabalhar com ela. Deixa eu tirar a minha câmera aqui da frente da câmera. Pronto. E trabalhar com ela direitinho, tá? Deixa eu virar ela para cá. Deixa eu ver como é que tá lá. Então, ali, ó, dá para você dar uma olhada, então, na escala, na minha maquete e na plantinha que eu acabei de mostrar aqui agora. Muito bom. Vamos falar um pouquinho no seguinte, ó. O ideal, quando você vai fazer um aeromodelo a partir da planta, é você ter
na sua mente a capacidade de visualizar em 3D. Porque se você errar, se tiver na tua cabeça isso, se você errar alguma coisa, o que, que vai acontecer? A sua cabeça vai falar, olha, essa dimensão aí não está correta, cara. Essa dimensão não está correta. Aí você vai lá e mede de novo. Aliás, essa é uma regra para quem faz aeromodelo. Medir 2 vezes e cortar uma. Medir 2 vezes e lixar uma. Ou seja, sempre medir, né? Sempre medir, medir, medir. Então, o que é a escala no final? Agora, fazendo uma observação técnica. A escala é uma relação matemática que vai te mostrar quanto o desenho representa em relação ao tamanho real do objeto. E em aeromodelismo, geralmente elas estão desenhadas em tamanho real. Então, se você consegue entender isso que eu expliquei para você hoje, isso é fundamental, porque aí você aprende a converter as medidas que você lê nas medidas que você quer, não é? Então, isso que eu expliquei mais hoje para você. As escalas mais usadas, mais comuns em aeromodelismo, são 1:1 e 1:2, tá? Ou seja, 1:1 é o tamanho real. 1:2 é metade do tamanho real. E aí você pode encontrar em outras proporções? Claro que pode encontrar em outras proporções, tá? Então, é bastante interessante que você entenda isso, tá? Que você precisa sempre ter uma ferramenta, que é uma régua para medir direitinho, medir com precisão e fazer as contas que eu já expliquei para você, tá? Eu já expliquei para você. Então, o negócio é o seguinte, ó. Tem um outro detalhe que é importante numa planta, que são as vistas, né? Você percebeu que nessa planta aqui tinha vista superior, lateral, explodida e tudo isso. Então, cada uma dessas vistas, elas mostram para você como é o aeromodelo. Porque a planta baixa, como está aqui, que você está vendo aqui, que você viu agora há pouco, ela te dá uma visão como se você visse de cima. Então, as outras visões facilmente te auxiliam a entender aquilo que você está construindo, tá? Então, é muito importante você prestar atenção nas visões, além daquela visão comum que aparece aqui na planta de topo. Por isso que tem algumas visões diferentes, como essas que vieram aqui nesse manual de instruções, vamos dizer assim. Porque aí, pelo menos, às vezes, você não entende como é que uma coisa se encaixa na outra. E quando você tem uma coisa dessa aqui para ajudar, ajuda bastante, né? Então, você começa a mudar na sua cabeça aquele modelo 1D primeiro, em 2D, porque você consegue ver um 2D razoável aqui na planta, em 3D aqui, ó, na sua cabeça, tá? Então, presta atenção no seguinte, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui. Sempre que você quer construir uma coisa física, primeiro, ela precisa estar aqui na sua cabeça. É assim que o homem construiu tudo que tem na face da Terra hoje. Primeiro ele cria na cabeça, depois ele estuda, joga numa planta como essa, e aí aquilo que saiu da cabeça e foi para a planta, ele passa para o mundo físico, né? Constrói no mundo físico, tá? Então, veja bem, tem que prestar atenção para não cometer um erro sério. Por quê? Porque você tem numa planta de um kit, às vezes, várias vistas como essas daqui. Então, se você interpreta errado, por exemplo, medidas, ou confunde as vistas, e aí você faz o seu aeromodelo errado. Então, precisa ter muita atenção nisso. E essa aula é para isso, é para chamar atenção sobre isso, para você prestar atenção sobre isso, tá? Olha, uma coisa muito importante que ajuda muito a evitar erro é você ter uma visão cruzada entre as vistas, né? Faz uma verificação cruzada entre as vistas de um desenho como esse daqui, por exemplo, tá? Então você verifica as medidas e as posições de cada peça. E isso então vai fazer sentido ou não para você. E aí, com esse tipo de verificação,
você minimiza o erro e ajuda a verificar possíveis falhas na interpretação da planta, né? Porque afinal a gente precisa entender realmente a planta. Então, vamos recordar aqui, ó, presta atenção. A coisa que a gente tem que ter na cabeça é escala. 1 para 1 significa a sua planta, cada centímetro dela corresponde a cada centímetro no modelo pronto. Então, é do tamanho exato do modelo, como eu mostrei para vocês com aquele era o modelo, coloquei em cima. Cada centímetro da planta é igual a cada centímetro do modelo, escala 1 para 1. Escala 1 para 2. Cada centímetro da planta significa 2 centímetros no modelo. Então, se você tem na planta uma asa com 1 metro, que são 100 centímetros, significa que o seu modelo tem que ter 2 metros, ou seja, 200 centímetros. Ficou claro isso? Então, isso é muito importante, tá? Então, como é que você faz isso, cara? Você escolhe uma peça na planta, tá? Como um pedaço da fuselagem ou coisa, mede direitinho na planta e depois você transfere isso para o material para ver se está do tamanho correto ou não. Se você estiver fazendo o seu kit, como eu fiz o kit do meu aeromodelo, que eu estou mostrando durante essas aulas aqui do nosso curso, o que acontece? Eu preciso saber se aquele material que eu estou cortando está do tamanho correto realmente da planta. Porque se não tiver, eu estou fazendo errado. Então, você mede a planta, né? Medir 2 vezes e cortar uma. Mede a planta, põe em cima da madeira ou do isopor ou do Depron, que você vai fazer seu kit. E aí sim, você desenha, confere de novo, mede na planta, mede na madeira, vê se está certinho e aí sim você corta. Então, com isso, você está transferindo as medidas da planta para o material que você vai usar, né? Então, basicamente é isso que a gente precisa saber realmente de fato sobre plantas, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês passem a entender um pouquinho melhor sobre plantas. Agora, nós encerramos essa aula aqui, mas não encerramos essa live, porque eu sei que tem gente que se inscreveu, que está aí, que quer aprender, tá? Se não sabe, vai aprender, porque agora eu abro aqui exclusivamente para vocês. A aula já terminou. Depois eu vou editar isso aqui vai para dentro do meu curso, tá? Isso aqui é muito sério, cara. O que eu estou fazendo aqui, esse horário aqui é o horário que eu venho para cá e eu construo e gravo as aulas. Exatamente o que eu fiz aqui com vocês. E cada aula de terça-feira eu vou ou construir ou vou gravar uma aula com vocês aqui, tá? Já posso adiantar para vocês que a próxima aula que nós teremos aqui vai ser, agora nós não estamos mais na aula, mas a próxima aula que nós teremos aqui, deixa eu guardar isso aqui, vou abrir a outra câmera enquanto eu guardo, Tá? tá? Deixa eu ver se fica melhor se eu sair daqui. Aí, vocês devem estar continuando me escutando. Eu vou levantar e vou guardar, então, essas coisas, porque o que eu quero guardar para mostrar exatamente para você o que vai acontecer na próxima aula, mas só para quem estiver inscrito. Se você, por exemplo, eu não sei você que está assistindo agora, se você se inscreveu no link que eu mandei para você, ou se você recebeu isso aí, porque você já está inscrito aí em algum dos meus eventos, você já se inscreveu. Mas eu quero o seguinte, se você não se inscrever no link que eu mandei, na próxima aula você não vai ter acesso, tá? Porque só quem se inscrever naquele link é que vai ter acesso. Porque eu não quero ficar mandando e-mail para quem não quer aprender. Aliás, uma das razões de eu ter fechado a live foi essa. Eu só quero gente aqui que queira aprender, tá? Eu não quero mais gente que fique entrando e saindo das lives, né? Passeando pela internet e eu tentando fazer uma coisa mais séria, porque o meu objetivo, pessoal, vocês podem não acreditar, mas é o seguinte, cara. Eu sou professor
mesmo de profissão. Então, eu quero ensinar, cara. A minha vida inteira eu ensinei. Mas eu quero ensinar quem quer aprender. Eu não quero ensinar gente que está passeando na internet. Aí você faz a live, aí você vê que meia dúzia ou menos até, como agora aqui. Agora aqui, se a internet não está me enganando, se o YouTube não está me enganando, deixa eu mudar de Câmera câmera aqui. aqui. Se o YouTube não está me enganando, nós estamos só em 3 pessoas, cara. Só 3 pessoas interessadas. Mas eu sei o quê? Eu sei que eu estou com 3 pessoas aqui que estão a fim de aprender. Então, como vocês estão a fim de aprender, é isso que eu quero, tá? A minha função aqui é ensinar nem que seja um, mas que queira aprender. Voltando a falar disso aqui, né? Eu limpei isso aqui porque é o seguinte, na próxima aula, provavelmente, nós estaremos em construção disso aqui. Eu vou gravar a construção disso, é claro, é de terça-feira a aula. Até lá, olha, hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Sei lá quantas gravações, quantas aulas eu já gravei aqui. Mas eu prometo para você o seguinte: eu vou gravar e na próxima terça-feira eu vou mostrar o que foi gravado na forma de aula para a gente discutir. Mas só aqui, cara. Só quem tiver inscrito. Essa live, ela tá fechada mesmo. Se você for lá no meu YouTube, se um estranho for no meu YouTube agora, não vai conseguir acessar essa aula nunca. Por quê? Porque ela está fechada. Só está acessando, só vocês 3 estão acessando, tá? Então, e vai continuar sendo assim. Talvez eu libere, mas isso vai acontecer daqui a 2, 3 meses, tá? Na forma de os vídeos que eu libere um trecho ou outro, mas a aula completa, no lugar certo, na sequência certa, isso não vai acontecer. Então, aqui eu já adianto para você que o próximo passo, a próxima aula que eu vou gravar, ou eu vou colocar o motor no aeromodelo, vou trazer ele aqui de volta para quem chegou atrasado. Todo esse aeromodelo foi construído aqui, né, dessa maneira que eu falei para vocês. Só que sem estar com mais ninguém, tá? Eu já construí aqui um planador inteiro, cara, tá aqui atrás, ó. As asas, tudo aqui. Mas não houve um aproveitamento decente. Então agora eu quero que tenha um aproveitamento. Se você está aí, cara, você se comprometeu, e eu quero que se comprometa, né? Porque senão não adianta. É por isso que precisa se inscrever. Porque o cara, quando ele se inscreve, quando ele marca um horário, fala, não, pô, eu me inscrevi, dei meu e-mail pro cara lá e tal, então eu vou lá assistir, mas não tem nem dúvida, né? Então tá aqui, ó, esse aeromodelo foi construído até esse ponto que você está vendo aqui, ó, completamente aqui na frente das câmeras, porque são aulas do meu curso. Aliás, é um curso novo, tá? Que é como construir seu aeromodelo de balsa, seu primeiro aeromodelo de balsa. E ele está dentro do curso grande também, vai ser um curso separado, mas ele também vai estar dentro do curso maior, tá? E o curso maior está crescendo bastante, tá? Eu estou colocando várias aulas. Se você me acompanha lá no Aeromodelistas Iniciantes, você vai ver que eu estou falando, olha, gravei tantas aulas, subi tantas aulas, eu sempre estou falando, estou mantendo vocês informados. Então, já sabem que na próxima aula vai ser isso aqui. E agora, pessoal, agora é o seguinte, vocês têm o direito de perguntar o que vocês quiserem aqui. Se eu não souber, eu vou falar, não sei, e te respondo depois. Tá? É assim que eu fiz minha vida inteira, mesmo como professor, profissionalmente falando, e é assim que vai ser assim, aqui. Quem quiser, inclusive, entrar pessoalmente comigo, é só falar, Adair, eu quero entrar e conversar com você aqui nessa live agora. Perfeito. Te põe o link e você vem para cá. Basta ter um celular que você segure assim e você consegue conversar comigo. Caso contrário, pode escrever aí o comentário, mas seria legal se a gente pudesse conversar aqui, tá? É bem legal mesmo a gente ter essa interação. E é claro que isso eu já tentei fazer várias vezes, mas o pessoal vai e vem e acaba não vindo. Então, se agora algum de vocês tiver uma pergunta sobre essa aula aqui, por exemplo, né, ou sobre alguma outra coisa de aeromodelismo, é agora, tá? Fala aí. Fala aí que a gente
vai responder, ou pelo menos tentar responder para você, né? Eu vou aguardar vocês criarem coragem aí, ó, né? Olha lá, estou assistindo e mexendo no meu Demoiselle. José Eduardo, abra sua câmera aí, eu te passo o link, mostra o seu Demoiselle para a gente, cara. Cria coragem, a sua câmera é o seu celular. Eu te mando um link, eu ponho o link aqui, você clica no link, ou você pega ele, copia e põe aí na sua tela ou no seu computador e vem para cá. Pode ser, José? Beleza, José. Estou mandando o link aí para você. Então tá aqui, ó. Estou colocando aqui o link. Só um minuto. O link está aí, Zé Eduardo. É só você clicar nele e entrar. Eu te ponho para dentro da live aqui e a gente pode conversar. Beleza. Só deixa a lâmpada assim, não fica embaixo da lâmpada, né? Eu tenho lâmpada na frente, lâmpada aqui, tenho lâmpada em cima, né? Então procura ficar um pouquinho para trás da lâmpada assim para iluminar seu rosto, né? E o que você está mostrando ou você vai mostrar para a gente. Então vai lá, Zé Eduardo, já que você está mexendo no Demoselle, maravilha. Apareceu aqui. Olha o homem aí, boa noite. Boa noite, Celdaí. Bem? Cara, um prazer muito grande tê-lo aqui, cara, sinceramente. Prazer também. Maravilha. É, Mostra pra gente. Só não sei como eu viro a câmera aqui, peraí. Você tá com o quê? Com o celular? Ah, Com o quê? celular. Não, é tudo direitinho. Sim, pronto. Aqui, pronto. Não, é back. Back. Aí, ó. É que aí eu não vale agora. Olha o menino aqui. Olha, o Demoselle, cara. Eu vou encher faz o seguinte, viu, Zé Eduardo? Eu vou sair, tá? E provavelmente some a minha voz. Então, por favor, explica pra gente aí a tua construção. Pode ser assim? Pode. Então tá, eu vou sair, minha voz provavelmente vai sumir. Então, aqui eu tenho uma planta, né? Acho que a planta... Deixa eu ver se eu acho a planta aqui, peraí. Uma planta para um pequeno, inclusive eu fiz já um pequeno e tá montado. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que é assim, né? Então, tem ela que eu baixei, né, de um site. Eu pôr aqui, peraí. Essa aqui, ó, não sei se dá para você ver, que tá meio escuro. Né? Então, ele é pequeno, é exatamente esse tamanho aqui, seria 1 por 1, né, igual o senhor estava explicando. Viu, Zé Eduardo? Bota o celular deitado, por favor. Deita o celular, não deixa ele em pé. Aí eu falei, não, não tinha nada para fazer, né? Eu falei, vou caçar assunto. Aí eu peguei e ampliei, fiz as contas aqui, né? E fui ampliando as medidas. Até fazer é tudo de bambu ele, né? Então vai ficar com 1 metro de envergadura. Aí aqui a fuselagem também. A amarração dela. Tudo bambu. Zé Eduardo, tá me ouvindo? Tô. Como é que é feita essa amarração aí? Como é que você fez ela? Então, fiz com... Que assim, eu gosto de aproveitar o que eu tenho em casa, né? Então, eu roubei um carretel de linha de costura da minha esposa, né? Perfeito. Aí eu fui colando com cola instantânea, né? Sim. E depois eu vim fazendo a amarração em cada ponto e pingando cola depois. Exatamente. Assim, uma dica, não é... Aí tá perfeito, viu? Você não precisa fazer nada mais. Agora, uma dica importante, você pode usar, no lugar da linha, você também pode usar fio dental. Fio dental, O fio dental, o problema dele, você tem que ser um que não tenha muita cera, porque ele tem cera, né? Uhum.
Então, eu, por exemplo, eu costumo usar também em linha. Eu costumo usar linha também. Ó. Se você pegar aqui, aqui não vai dar para ver. Ou dá, ó. Tá vendo aqui esse comando? Olha, não sei se vai Sim. dar para enxergar daí, ó. Peraí. Ah, no Ah, lá, tá link, né? vendo? Então, mas aqui, ó. Aqui, sabe o que é esse negócio branco aqui? É linha. É Ah, linha com cola. aham. Linha com cola. Porque aqui eu emendo o arame. Deixa eu ver se consigo, consegue ficar mais perto aqui melhor. É difícil, porque o lugar é Tá, muito mas ruim. dá para ver. É linha, ó. Você tá vendo que é linha? Sim. É linha. A única coisa é que aqui eu usei epóxi. Eu não usei Aham. a cola rápida. Sim. Nada demais. Aqui na hora que eu estava fazendo, eu tinha o epóxi, achei melhor do que a cola rápida, tá? Porque na Sim. verdade esses comandos aqui são reaproveitados de um Piper. Hum. Esse Piper eu fiz há mais de, acho que 20 ou 30 anos. Ele está ali em cima, tá? E ele voa até hoje. É o Ah, primeiro legal. Piper elétrico lançado pela Git Planes nos Estados Unidos. O primeiro Piper elétrico. E ele voa com motor elétrico até hoje. Mas antes de voar com elétrico, eu voei com ele, com esses comandos aqui, com o motor 26 quatro tempos, que está num outro aeromodelo aqui agora. E quando eu passei ele para elétrico, eu tirei esses comandos por causa de peso na cauda. Ah, E aí eu fiz fio dental entrelaçado. E aí acabou. Aí fica é. super leve. Só que aí você faz push-pull, né? Aí no Sim, seu provavelmente vai ter que ser assim. né? Vai ter que ter dois comandos fazendo isso aqui, ó. Tá? Sim, vai ter que Então no ser. Python é assim. É. Agora, isso é muito delicado, não é fácil trabalhar com isso aí, não. Não, não. Que afinar as varetas tudo na mão, uma por uma. Mas eu não sei se Aí às você vezes já você corta escutou. errado. Às vezes corta errado, tem que fazer de novo. Aham. Então, eu não sei se você já me escutou falando, inclusive em live, que isso que você está usando aí na sua mão é tão forte quanto fibra de carbono, né? Tem, É sim. extremamente forte. Bambu é uma das coisas mais fortes que tem hoje, que tem naturalmente. E é por isso Aham. que Sasson e todos os outros construtores antigos faziam tudo com bambu. Um bambu. Um bambu Tem. especial, que chamavam de cana da Índia, se não me engano. Era um bambu especial, mas era um bambu, né? Sim. Então, É é bom. super Ele perfeito, é né? flexível e não quebra fácil, né? Exatamente. Ah, só para informação, aqui em São Carlos tem um ou dois Demoiselles que voam. Mas eu De- estou falando do avião. do avião mesmo. Ah, Do avião no mesmo. museu. Então, o museu saiu daqui, eu não sei se tá no museu. Eu não vi no museu, eu fui várias vezes lá, não me recordo de ter visto. Pode até ser que tivesse um lá, sim. Mas ele uma pessoa aqui que era. Ele fazia o Broa Flying aqui, mas simplesmente ele morreu num acidente de avião lá mesmo, onde ele tem aqui, que é no Broa, fazendo acrobacia com a avião da guerra, quer dizer, não deu certo. Infelizmente ele morreu. Mas ele tinha dois Demoiselles lá, fabricados, e voavam nesses eventos. Né? Aham. É, eu gosto muito do Demosene. Ele é muito bonitinho, muito bem estruturadinho, né? Bem É uma coisa estruturado. É. legal. Aí eu Mas tive tá ótimo. tive que bolar um. Porque o leme e o profundor eles movem junto, né? Aí eu tive que Aham. montar um com. O jeito que eu encontrei foi fazer com canudo. Não sei se vai dar para ver, deixa eu mudar aqui, quer ver? Mostra aí pra gente, eu vou abrir a câmera aqui para eu ver. Acho que não vai dar para ver direito, peraí. Tá vendo? Aí colei com 2 pedaços de canudo. Aí colei também com cola instantânea, só que fiz aquela junção com bicarbonato. Vai ficar bem coladinho. O bicarbonato ele é bom porque ele é um dos catalisadores da cola, né? Então aí Aham. ele forma inclusive uma estrutura, é muito bom. É. É excelente. Mas está ótimo, Zé Eduardo. Olha, meus parabéns, porque construir isso aí. Eu tenho aqui o kit,
de 14 bis. Mas não tenho coragem de começar a construir. Eu já pensei em tentar fazer, mas também não tive coragem, né? É um serviço de louco, viu? Pelo que eu vi aqui. Na O verdade, 14 pisa. Eu comprei isso para dar para um neto meu, para ele fazer para uma feira de ciência. Depois eu falei, pode parar. Né? Você não vai, ele Não vai dar certo. Fazer. Ele não vai conseguir fazer, né? E vai sobrar para mim. Eu falei, faz o seguinte, marca lá, vamos pegar um dos meus aeromodelos, a gente leva lá, você explica tudo e tal, mas fazer isso aí você vai demorar 2 anos para fazer, no mínimo. Com certeza. É muito trabalho. Há quanto tempo você está fazendo isso? Isso aqui faz pouco tempo. É que eu pego de vez em quando, né? Mas eu acho que uns 3 meses, eu acho que eu comecei. Pouco tempo nada, é bastante, 3 meses, né? Eu tenho um modelo aqui que eu demorei 6 para fazer do zero. Que é o Fokker triplano, eu tenho ele aqui em cima. Eu tenho um Indepro. Eu montei um Indepro. Então, o Depron é bem mais tranquilo, né? Bem mais sossegado. É mais fácil. Só cortar. Era uma planta inglesa, imagine só, uma planta inglesa de um avião alemão. Inglês não é detalhista, né? Então, construir isso daí deu um trabalho. Só um minutinho, que minha esposa está me chamando aqui, só um minutinho. Não, tranquilo, a gente pode encerrar, inclusive, a gente pode encerrar agora, assim não te incomodo mais, tá bom? Beleza, prazer. Se Deus quiser, até a próxima aí. Se inscreve, se você não está inscrito, se inscreve lá, beleza? Beleza. Tá bom, um abração, fica com Deus aí, se cuida. Amém, Tchau, tchau. falou. Tchau. Muito bem, meus amigos, conversamos aqui com o José Eduardo e dessa maneira encerramos essa live aqui. E você que assistiu ou que está assistindo gravado agora, comunica para os seus amigos, se inscreve e convide eles a se inscreverem e venha para a próxima live, terça-feira que vem, 8h30 da noite. Tchau, pessoal. Até. E fiquem com